A fonte da agressividade em crianças de 2 a 6 anos pode ser sua instabilidade emocional. Antes dos 7 anos de idade, muitas crianças são propensas a emoções flutuantes, que os adultos geralmente chamam de rabugice. O humor de uma criança pequena pode mudar sob a influência de fadiga ou problemas de saúde. Quando as manifestações de irritação ou emoções negativas da criança são consideradas inaceitáveis e são reprimidas de todas as formas possíveis sob a influência do estilo de criação adotado na família, os pais da criança podem se deparar com explosões de raiva desmotivadas, no entendimento deles. Nesse caso, a criança transfere sua agressão não para o agressor, mas para qualquer coisa que esteja ao seu alcance. Podem ser objetos e brinquedos, que ela joga e quebra, ou uma planta, da qual ela arranca folhas e flores, ou um pequeno gatinho que ele chuta impunemente, se ninguém o viu. Você também pode ofender os mais fracos, um irmãozinho, uma irmãzinha. Quanto mais rígidas forem as regras de comportamento estabelecidas em casa, mais agressivo poderá ser o comportamento da criança fora de casa, ou dentro das paredes da casa. Na ausência de adultos com autoridade para a criança, perde constantemente o controle de si mesma. Discutir e brigar com os outros, tenta constantemente irritar outras crianças e adultos. Ponto e vírgula, culpa os outros por seus erros. Fica irritado com frequência, recusa-se a fazer qualquer coisa. Ele é vingativo e invejoso. O que significa a agressividade de uma criança em diferentes idades? Idade 3. Nessa idade, a agressividade de uma criança é um protesto contra a autoridade adulta. Se você o castigar, ele se tornará ainda mais agressivo, mas você não deve desistir rapidamente e satisfazer seus caprichos, pois ele entenderá como alcançou o resultado desejado, e esse comportamento será fixado nele por muito tempo. Não se deve esquecer que essa idade para as crianças é uma idade de crise e tem suas próprias peculiaridades. 4 a 5 anos de idade. Nessa idade, a criança já consegue controlar suas emoções, já é capaz de distinguir o que pode ser feito e o que não pode ser feito. 5 a 6 anos de idade. Nessa idade, a agressão já é uma forma específica de relacionamento da criança com os outros. É bastante natural que os meninos sejam mais agressivos do que as meninas. De acordo com os estereótipos formados em nossa sociedade, um homem deve ser forte e capaz de se defender, ou seja, durão. Crianças não agressivas na escola e no jardim de infância já são vistas como uma raridade. Os pais precisam ensinar seus filhos a revidar, pois, caso contrário, eles simplesmente não conseguirão se encaixar na sociedade masculina, onde um dos principais valores é a capacidade de se defender. Os meninos geralmente são forçados a ser agressivos para não serem corvos brancos e excluídos entre seus colegas de classe ou amigos no pátio. O aumento da agressividade também pode ser causado por motivos biológicos, sexuais, psicológicos e sociais. Muitas vezes, as reações agressivas das crianças são condicionadas pelas atitudes, preconceitos e sistema de valores dos adultos importantes para elas. Por exemplo, as crianças de famílias em que as atitudes em relação às pessoas dependem de sua posição na escala hierárquica conseguem se conter quando são repreendidas por um professor, mas insultam um faxineiro, um atendente de vestiário ou um zelador. É bom quando a família é financeiramente próspera, mas se os membros da família medirem tudo pela quantidade de dinheiro, seus filhos começarão a desrespeitar todos os que ganham pouco. Isso se manifesta em um comportamento desafiador na escola, em uma demonstração de desrespeito aos professores. As crianças, especialmente os adolescentes, tendem a dividir todas as pessoas em seus próprios estranhos. Infelizmente, isso muitas vezes leva a uma agressão direta contra os estranhos. As crianças, como uma esponja, absorvem tudo o que pode ser chamado de atitudes familiares. É por isso que o fato de o comportamento agressivo das crianças ser causado por preconceito racial ou animosidade racial é muito alarmante. Na idade pré-escolar, uma outra forma de agressão é característica da maioria das crianças. Nesse período, não é tarde demais para evitar a transformação da agressão em um traço de caráter estável. Se o momento favorável for perdido, surgirão problemas no desenvolvimento posterior da criança que impedirão o desenvolvimento completo de sua personalidade e a descoberta de seu potencial individual. As crianças precisam corrigir a agressividade, pois ela distorce a sua visão da realidade, fazendo com que vejam no mundo ao seu redor apenas hostilidade e desrespeito por si mesmas. Como se comportar como um pai com uma criança agressiva? Primeiro, você precisa descobrir o motivo do comportamento agressivo da criança e, em seguida,
Tentar estabelecer as mesmas regras e exigências para ela e para os outros. Tente dizer ao seu filho com mais frequência que você o ama, aceite-o com todos os seus defeitos. Discuta com o seu filho todas as emoções e sentimentos dele. Diga a ele que não há problema em ficar com raiva. Diga-lhe como ele pode expressar sua raiva sem machucar os outros. Quando seu filho estiver com raiva, tente distraí-lo e redirecionar a agressão em outra direção que não machuque ninguém. Participe de uma terapia artística. Convide seu filho a desenhar o que está incomodando e, em seguida, ofereça-se para rasgar o desenho. Faça terapia com contos de fadas. Ao ler contos de fadas psicológicos especiais para seu filho, você o ajuda a lidar com a agressividade, ajudando os personagens dos contos de fadas a resolver seus problemas. A criança subconscientemente lidará com seus próprios problemas. Ponto e vírgula. Mantenham-o ocupado com hobbies interessantes. Por exemplo, modelagem com plasticina. Envolva-o em suas atividades com mais frequência. Faça com que ele se sinta importante.